Olá, queridos, que bom que estamos aqui mais uma vez, nessa noitezinha fria, gostosa, para quem está dentro de casa, é lógico, mas que bom que estamos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, mais uma vez ouvir o Senhor falar aos nossos corações através da mensagem. Eu quero desde já cumprimentar cada um de vocês, agradecer a cada um que participa conosco, que nos ouve, seja ao vivo ou seja depois, nossos familiares, um abraço a cada um de vocês, nossos amigos, conhecidos, irmãos, um grande abraço a todos, que o Senhor continue nos abençoando, continue nos guardando, continue nos livrando das coisas difíceis, das coisas difíceis desse tempo. E hoje a nossa bem-aventurança, nós estamos aí falando sobre as bem-aventuranças. Hoje nós iremos falar sobre a quinta bem-aventurança, que fala sobre a misericórdia. E vivemos um tempo onde carecemos de misericórdia, carecemos que Deus seja misericordioso conosco, não só nesse tempo, mas em especial agora, que o Senhor possa nos ensinar também a sermos misericordiosos uns para com os outros. E antes de nós lermos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, hoje nós iremos refletir diretamente no versículo 7, mas nós iremos ler do versículo 1 ao 7. Mas antes de ler, eu quero orar com você, para que a gente possa pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a entender a palavra dele, colocar diante do Senhor nossas necessidades, nossas lutas, nossos desafios. Abre o seu coração para o Senhor conhece suas lutas, mas Ele pede que nós colocamos diante dEle. Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado, Tua bondade, Tua misericórdia com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos para junto meditarmos na Tua palavra. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. E que possamos, ó Deus, falar única e exclusivamente a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que eu seja apenas, ó Deus, um instrumento a ser usado para a honra e glória do Teu santo nome. Colocamos nossas vidas, Deus, em Tuas mãos, nossa família, nossos vizinhos, amigos, familiares. Pai, colocamos a nossa nação em Tuas mãos, ó Deus, clamamos em misericórdia pela nossa nação, Deus. Tanto sofrimento, tantas lutas, tantos lutos, tantas pessoas chorando a perca dos seus entes queridos, tantos enfermos, ó Deus, seja pelo Covid ou por qualquer outra enfermidade. Clamamos que o Senhor derrame o bálsamo do Senhor, derrame a cura do Senhor. Clamamos a Deus em nome do Senhor Jesus, faça um milagre, ó Deus, na vida dessas pessoas, ó Pai, que estão internadas, estão entubadas, ó Deus. Tantas pessoas, Pai, têm enfrentado os leitos de hospitais ou até mesmo em casa, carecendo, Deus, da graça e da misericórdia do Senhor, assim como todos nós carecemos. Rogamos ainda, Pai, o conforto, o consolo do Senhor sobre as famílias enlutadas. Deus, quantas famílias têm chorado a perca dos seus entes queridos, dos seus amigos. E nós clamamos, Pai, o consolo e o conforto do Senhor, Pai, que o Teu Santo Espírito conforte a cada um, Deus. Clamamos pela nossa nação, pelos nossos líderes, ó Deus, nossos governantes e autoridades. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê sabedoria a esses homens e mulheres, ó Deus, que estão no poder, para que eles possam, Deus, governar para a nação e não para eles ou para grupos apenas de pessoas, ó Pai. Nós te clamamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas, para que eles possam, Deus, agir de acordo com a vontade do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a entender a vontade do Senhor, ajude-nos, ó Deus, a entender o propósito, os objetivos do Senhor. Abençoe, Pai, cada família, cada vida.
Abençoe cada um, Pai. Supra as necessidades básicas de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado o privilégio de falar com o Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco. O Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de viver cada dia, que nós possamos ser gratos todos os dias, Deus, pela Tua misericórdia com as nossas vidas. Assim como nós iremos refletir, meditar na palavra de hoje sobre a misericórdia do Senhor, sobre ser pessoas misericordiosas, e nós sabemos que o Senhor é misericordioso conosco. E por isso que o Senhor pede que nós sejamos misericordiosos uns para com os outros. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Mateus 5, do 1 ao 7, diz assim na minha versão: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e se sentando, aproximaram-se os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Até aqui no momento. Então nós vimos já nos dias, nas outras vezes anteriores, sobre as outras bem-aventuranças. E nós sabemos, e falamos nisso já, que as bem-aventuranças não são palavras de Jesus para a salvação, mas são palavras de Jesus, são ensinamentos de Jesus para aqueles que vão caminhar com Ele, aqueles que decidirem caminhar segundo a vontade de Deus, segundo o Senhor, precisa de estar dentro dessas bem-aventuranças. Então são bem-aventuranças, são orientações, vamos dizer assim, para o caminhar do dia a dia, Então precisamos de ser o quê? Humildes, A primeira bem-aventurança fala sobre a humildade, nós já falamos sobre isso aqui, não vamos falar novamente. Depois vai falar sobre os que choram, fala sobre os mansos, sobre justiça, fome e sede de justiça. E hoje fala sobre ser misericordioso. Então nós podemos dizer que a verdadeira misericórdia procede daqueles que têm uma vida de comunhão com Deus. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, e nós temos falado isso aqui semana após semana, aqueles que me ouvem aos domingos, eu também falo isso sempre aos domingos, nós precisamos de ter uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. E isso se dá através da palavra de Deus, leitura da palavra de Deus e oração. Então, queridos, nós precisamos de ter uma vida de comunhão com Deus. Então, a verdadeira misericórdia procede daqueles que têm uma vida de comunhão com Deus. Por quê? Porque a misericórdia, ou misericórdia, é uma das qualidades de Deus. É uma das características de Deus. Deus tem várias características, Deus tem vários atributos, alguns que são somente dele, que pertencem somente a ele, e outras características, vamos chamar de característica ou de qualidade, fica melhor para a gente entender, e outras que ele repartiu com nós, repartiu com a sua imagem e semelhança. Então a misericórdia é uma das qualidades de Deus, uma das características do próprio Deus, que por ser misericordioso compartilhou com nós, seus filhos. Então a primeira coisa que nós precisamos de entender é que a misericórdia, ou ser misericordioso, não é algo nosso, não é algo que vem de mim, é algo que vem do próprio Deus, porque Deus é misericordioso para conosco. As misericórdias de Deus não permite que nós sejamos consumidos todos os dias.
A misericórdia de Deus se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Então, queridos, ser misericordioso é viver segundo a vontade de Deus. E eu já falei e tenho falado isso. As bem-aventuranças são palavras, são qualidades daqueles que querem servir ao Senhor. Não são para qualquer um. Qualquer um pode ser um misericordioso. Não, qualquer um não pode ser. Só pode ser misericordioso aqueles que têm uma vida de comunhão com Deus. Aquele que está de acordo com a palavra de Deus. Por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós sejamos pecadores, e somos pecadores mesmo, é verdade, mas precisamos de buscar a palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso caminhar. A palavra de Deus afirma que para ser perdoado é necessário, primeiro, ser perdoador ou ser misericordioso. Então, queridos, assim como nós fomos perdoados por Deus, pela misericórdia de Deus, fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, nós precisamos de ser misericordiosos uns para com os outros. O ensino constante, de todo o Novo Testamento é que só os misericordiosos receberão misericórdia, ou os misericordiosos também são aqueles que herdarão o reino dos céus. Então a questão é se nós temos sido misericordiosos. Talvez uma pergunta que precisamos de fazer seja o que é ser misericordioso ou o que é misericórdia. Queridos, nós precisamos de entender uma coisa. Ser misericordioso não está ligado diretamente a ser bondoso. Não está ligado diretamente a fazer boas obras. Porque muitas pessoas têm feito boas obras, e eu não estou aqui dizendo que está errado, pelo contrário. Nós, como servos de Deus, nós como pessoas que vivem ou que procuram viver de acordo com a palavra de Deus, precisamos de fazer boas obras. Precisamos de ser misericordiosos para com aqueles que necessitam. Mas só isso é muito pouco. Tem pessoas que fazem boas obras e acham que por estar fazendo boas obras, está distribuindo cesta básica, alimentos, fazendo tantas outras coisas que dá para fazer, é necessário fazer, ainda mais nesse tempo a qual nós vivemos, que tantas pessoas têm enfrentado dificuldade, e nós precisamos ser misericordiosos uns para com os outros. Mas só isso é pouco. Não é isso que a Bíblia chama de misericórdia. Precisamos de entender uma coisa. Todas essas bem-aventuranças aqui são segundo os padrões de Deus e não segundo os nossos padrões. Ser misericordioso é viver segundo os padrões de Deus, não é viver segundo os padrões humanos. Olha o que Tiago diz, na sua carta, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: porque o julgamento sem misericórdia se fará com aquele que não fizer misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Ou seja, aquele que não é misericordioso será julgado, porque julgamento sem misericórdia se fará com aquele que não fizer misericórdia, ou que não for misericordioso. Então nós precisamos de perguntar o que é ser misericordioso. Nós temos sido pessoas misericordiosas? Nós temos nos compadecido das pessoas? E nesse tempo, como eu falei já agora há pouco, nós vivemos dias que nós precisamos de ser misericordiosos. Mas ser misericordiosos, querido, vai muito além de fazer boas obras. Vai muito além de fazer algo para as pessoas. Nós encontramos também, na palavra de Deus, apoio para dizer que aqueles que exercem bondade com outro, é misericordioso. Nós não estamos aqui dizendo que não é, mas só isso em si é pouco. Todo mundo pode fazer boas obras, mas e viver segundo os padrões de Deus?
todo mundo quer ou todo mundo pode viver? Esta misericórdia, amados, então, refere-se em especial ao perdão. Eu entendo que quando Jesus fala sobre os humildes de espírito, que aqueles que reconhecem seu próprio pecado. Jesus fala sobre aqueles que choram, não um choro comum, um choro qualquer, mas aqueles que choram por causa da dor que o nosso mundo vive, das dores que o nosso país vive, daqueles que têm perecido por causa do pecado. Jesus fala sobre aqueles que são mansos de coração, que herdarão a terra, são pessoas que, não se exaltam à toa, pessoas que não são ignorantes com os outros, vamos dizer assim. Jesus fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, e agora Jesus fala sobre aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então toda bem-aventurança tem uma promessa de Jesus nela, e a quinta bem-aventurança vem precedida da seguinte promessa, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia de quem? Das pessoas? Não. Alcançarão misericórdia do próprio Deus. No dia do julgamento final, no grande dia do Senhor, e haverá um grande dia do Senhor, não pense você que não haverá. A palavra de Deus diz que naquele dia Deus vai julgar todos, todo joelho se dobrará diante de Deus, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas muitos não entrarão no reino dos céus. Muitos não ouvirão do próprio Senhor: vinde bendito do meu Pai, entrei no gozo do seu Senhor, com o seu Senhor. Mas os misericordiosos ouvirão: vinde bendito do meu Pai. Vocês foram misericordiosos, portanto vocês alcançaram misericórdia. Amados, então, essa misericórdia em especial refere-se ao perdão pleno das ofensas pessoais contra nós. Ser misericordioso, então, como eu disse, vai muito além de fazer algo para as pessoas. Algo no sentido material, não que isso seja pouco. Isso é relevante. Isso é necessário. Mas vai muito além. Ser misericordioso é perdoar aquele que te faz mal. E aí, queridos, começa a apertar um pouquinho mais. Porque às vezes nós somos bons para ajudar os outros. Quando somos, deveríamos ser. Às vezes nós gostamos de fazer boas obras, legal, parabéns. Mas às vezes nós temos sérias dificuldades de perdoar. Nós temos sérias dificuldades de perdoar aqueles que nos ofendem, ou como diz, aqueles que pisam no nosso calo. E o Senhor Jesus, falando com os mestres da lei, falando com seus discípulos, ele disse o seguinte: que se eles não exercessem, se o perdão deles, se o amor, se a misericórdia deles não exercesse aos dos escribas e dos fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. Ele diz que amar quem ama a gente era muito fácil. Perdoar quem perdoa a gente é muito fácil. Mas ele diz que os seus discípulos, os seus seguidores precisam de orar pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Perdoai aqueles que vos ofendem. E aí quando ele fala, quando alguém te bater no rosto, vira o outro. Não falando literalmente, mas de um modo figurado. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Seja misericordioso. E em especial, queridos, eu quero pensar com você nesta noite, eu quero que você fique com essa mensagem ou essa palavra, frase no seu coração. Ser misericordioso é ser perdoador. Ah, mas é muito difícil, a pessoa falou mal de mim. É verdade, é muito difícil. Nós não estamos aqui falando que é fácil.
E nem estamos aqui dizendo que muitas vezes fazemos isso ou conseguimos fazer. Mas eu estou aqui dizendo que se nós queremos viver segundo os padrões de Deus, nós precisamos de exercer misericórdia. E perdoar é o ponto-chave, talvez o ponto principal de ser misericordioso. Queridos, quando Jesus diz que é para ser, porque ele foi. Não tem uma palavra que Jesus diz para os seus discípulos, para os seus seguidores, que ele não fez antes. Quando ele diz que seus discípulos precisam perdoar, é porque ele perdoou. Quando ele diz que nós precisamos amar, é porque ele amou. Quando ele diz que nós precisamos nos entregar, é porque ele se entregou por nós. Amados, se não fosse a misericórdia de Deus, eu, você, nenhum de nós entraríamos no reino do céu. Deus foi misericordioso para com nossas vidas. Né? João 3,16 fala de amor. E aí nós podemos dizer que a misericórdia de Deus é tão grande, que ele, por misericórdia a mim, pecador, miserável pecador que sou, enviou Jesus para morrer naquela cruz por causa do meu pecado. Ou seja, Deus misericordioso para comigo, perdoou o meu pecado. Então, esta misericórdia que refere nessa bem-aventurança, em especial, é o perdão pleno das ofensas pessoais contra nós. Então, nós podemos dizer que bem-aventurados são aqueles que perdoam o outro, independente do que o outro fez, ou do que a pessoa faz. Então, queridos, bem-aventurado é você perdoar a pessoa, independente do que ele fez, se ele teve intenção ou não de fazer. Isso é ser bem-aventurado nos padrões de Deus, porque Deus nos perdoou, porque nós viramos as costas para Deus, porque o pecado que há em nós nos separa de Deus, mas Deus foi misericordioso e nos perdoou, independente do que nós fizemos. Então, amados, esta bem-aventurança fala em especial sobre perdoar, e eu quero ficar nessa direção nesta noite. Tem outras direções que nós podemos tomar a bem-aventurança, mas eu acredito que em especial nós precisamos de trabalhar isso aqui na nossa vida. Perdão, misericórdia. Então essa bem-aventurança pode ser traduzida da seguinte maneira, ou da seguinte forma: quão feliz é o homem ou é a pessoa, quando eu falo homem, né, falo aqui de pessoas, quão feliz é a pessoa capaz de sentir o que o outro sente, ver com os olhos do outro, pensar os pensamentos do outro. Querido, se você conseguir sentir o que o outro sente, se eu conseguir enxergar com os olhos do outro o que o outro está vendo, o que está levando o outro a fazer isso, se eu conseguir entender, não é que eu vou entrar no pensamento do outro, mas se eu conseguir entender o porquê que a pessoa fez aquilo, eu serei um bem-aventurado, sabe por quê? Porque eu vou perdoar, porque eu vou ser uma pessoa, né, passível a perdoar as ofensas causadas a mim. Perdoai aqueles que vos perseguem. É exatamente isso que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Deus olhou para a nossa vida pecadora, olhou para nós e sentiu o que nós sentimos. E por isso Jesus veio ao mundo como homem, para sentir o que o homem sente, para pensar como um homem pensa, para olhar com os olhos humanos. É assim que Deus me ama, é assim que Deus te ama, e é isso que Deus espera. O mínimo, querido, o mínimo que Deus espera de nós é que sejamos pessoas misericordiosas, porque Ele foi misericordioso e Ele é misericordioso. E outra coisa, misericórdia não é algo que você pratica uma vez e ponto final. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, sabe por quê?
porque eles exercerão misericórdia. Por exercer esta misericórdia em vida, aqui na terra, eles alcançarão misericórdia diante de Deus. Queridos, eu quero concluir dizendo então que misericordiosos são aqueles que têm a consciência de serem dignos da misericórdia de Deus. Mas que rolo? Não. Misericordiosos são aqueles que têm consciência que você não tem condições de ser misericordioso. Mas Deus, sua infinita bondade, seu infinito amor, sua infinita misericórdia, foi misericordioso comigo. Então, eu preciso de reconhecer que a misericórdia não vem de mim. A misericórdia não é uma qualidade que eu tenho, que você tem. Se temos, temos por causa de Deus. Se somos, somos por causa de Deus. Aqueles que reconhecem, amados, a sua falência espiritual, aqueles que depositam a sua fé em Jesus, alcançarão a misericórdia de Deus. Precisamos então de reconhecer diante de Deus que nós não somos nada. Reconhecer diante de Deus que nós somos falidos espirituais. E precisamos de depositar no Senhor a nossa fé. E aí receberemos a misericórdia da parte de Deus. Então, amados, nosso grande desafio é ser uma pessoa misericórdia segundo os padrões de Deus. Esse é o grande desafio para a minha vida, todos os dias, e para a sua vida. Exercer misericórdia. Ser uma pessoa misericordiosa segundo os padrões de Deus. Que a palavra do Senhor possa fazer diferença na sua vida. Que todos os dias você possa buscar na palavra do Senhor direção para o seu caminhar. Que você possa aprender a ser misericordioso. Que eu possa aprender a exercer misericórdia. É o que o Senhor espera de nós. É o que o Senhor espera daqueles que o seguem. Então, quando o Senhor Jesus sentou naquele monte, começou a ensinar os seus discípulos, começou a dizer as características dos discípulos, falando aqui sobre as bem-aventuranças, ele espera que cada um dos seus siga ponto a ponto do que ele falou. É fácil? Não é fácil. É possível? É possível, se tivermos uma vida de comunhão com o nosso Deus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor te dê um restante de semana de paz, que o Senhor cure as suas feridas, que o Senhor visite o mais íntimo do seu coração, o mais íntimo da tua alma. O Salmo 139 diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, e Ele conhece você. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Peça a Ele para te ensinar a ser uma pessoa misericordiosa, se você ainda não for. Peça a Ele para ensinar ou para te dar fé o suficiente para crer nele como Senhor e Salvador. E Ele vai te dar. Amados, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus vizinhos, sobre todos nós. Que a graça do Senhor seja sobre a nossa nação. E na próxima quinta, às 19 horas, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui para falar sobre a próxima bem-aventurança, versículo 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8 do Evangelho de Mateus. Um abraço para você, um abraço para a sua família, e que o Senhor possa cuidar do seu coração. Que a graça do Senhor seja sobre nós todos os dias. Fiquem na paz do Senhor. Um excelente restante de semana na graça e na misericórdia do nosso bom e misericordioso Deus. Um grande abraço a todos.